propriamente dito, né? Então, a gente já vai ir direto no Weberic, tá ok? Normalmente eu mostro no início a nossa página no Facebook, com as informações que a gente passa através da nossa página, o próprio site da AutoQI, que é o www.autoqui.com.br. O que mais que eu mostro? A FAQ, que é a nossa base de conhecimento, né? Então, a FAQ o site é fac.autoqui.com.br, tá? É um site onde nós temos vários artigos. Deixa eu só ver, então, se eu estou agora com a revisão que eu quero trabalhar aqui. Perfeito, era isso aqui mesmo, tá? Bom, pessoal, então, começando na palestra propriamente dita, tá? Essa aqui, hoje nós vamos apresentar para vocês um pouquinho sobre o Weberic V9, né? Que é o software da AutoQI para projetos de estruturas em concreto armado, né? Moldado em loco e pré-moldado também, né? Então, o Weberic, ele permite fazer o lançamento de uma estrutura, toda a análise conforme a NBR 618/2014, o dimensionamento, o detalhamento, né? E a principal diferença do Weberic V9 para os anteriores tem a questão dos módulos que foram todos reestruturados, né? E a atualização da norma também, que para quem sabe, né, acho que todos devem saber, a norma teve uma atualização no ano de 2014, então essas atualizações elas foram implementadas no Weberic V9, né, ao contrário dos outros que estão até a norma de 2007. E, claro, nós temos também um pacote de recursos adicional, né, em relação aos Weberics anteriores. O pessoal está perguntando o meu nome, tá? Eu falei lá no iniciozinho, bem rápido, mas eu vou repetir. Eu sou a Michele, tá? Engenheira civil aqui pelo Departamento de Produtos e Serviços aqui da AutoQI, já trabalho desde 2007 na empresa, então, bem antiga aqui. Quem acessa o suporte já deve me conhecer, que eu já atendi bastante suporte, e vou estar aqui com vocês hoje para conduzir essa palestra, né? E continuando no Weberic, então, né? E o Weberic V9, então, conta com um pacote de recursos também em relação aos anteriores, né? Seriam essas três principais diferenças aí do V9 para os anteriores, tá? Então, essa é a tela do programa, a tela inicial, né? Primeiro passo que a gente tem que fazer no Weberic é criar um projeto, né? Quando a gente cria um projeto no Weberic, o que a gente faz? A gente define os pavimentos e as alturas desses pavimentos, tá? Então, abre sempre essa janela, eu vim aqui nesse botão que é novo, né? Novo projeto. Então, aqui nessa janela, eu faço a inserção desses pavimentos, né? Vou definir eles. No nosso exemplo aqui, pessoal, só lembrando, nós vamos fazer um exemplo bem didático aqui hoje, né? Não é uma estrutura real nem nada, tá? Realmente, a função desse projeto é apresentar as principais ferramentas do programa, né? Então, continuando, nós vamos criar o nosso projeto, que vai ter um pavimento de baldrame. Nosso pavimento de baldrame eu vou deixar uma altura de 1,5 m, que é a altura que a gente vai disponibilizar para a fundação. Tá? Com isso eu clico aqui no botão insere acima, onde eu vou colocar os pavimentos tipo. Os pavimentos tipo no nosso projeto, nós vamos ter 6 pavimentos tipo, tá? Então, basta colocar aqui vou colocar 8. Basta a gente colocar aqui nesse número de repetições que o programa já identifica que são 8 vezes um pavimento igual a esse, né? E aí, esse pavimento nós vamos colocar com altura de 2,80. Agora eu vou colocar no insere acima novamente, pavimento cobertura. O pavimento cobertura também vai ter 2,80 de altura, tá? E como a gente vai ter um reservatório nesse prédio, nós vamos colocar, então, um pavimento para o fundo do reservatório, que vai ter 3 metros, e também um pavimento de... tampa do reservatório. Dito errado. Tampa do reservatório, que também vai ter 3 metros de altura, tá? Com isso, eu clico no botão OK e está criado o meu projeto aqui, ó. Essa aqui, pessoal, é a janela de projeto que a gente chama, tá? A janela de projeto é a janela mais importante do programa, porque é aqui que a gente vai acessar sempre os pavimentos, ó. Reparem que, expandindo aqui essa janela, nós temos aqui um ambiente de croquis, de forma, de arquitetura, né? Então, é a partir daqui que a gente vai fazer todo o lançamento estrutural, tá? Então, a gente vai começar pelo pavimento tipo 1. Aqui nessa janela, reparem que eu abri arquitetura, né? Por quê? Porque o primeiro passo em um projeto, pessoal, é sempre a gente importar uma arquitetura, que normalmente vai estar em DWG ou DXF, né? E a partir dessa arquitetura, a gente vai fazer um lançamento estrutural. Só deixa eu organizar aqui a barra de ferramentas para ficar mais bonitinho. Fechou? Então, assim, ó, a gente vem aqui no menu projeto. Eu venho aqui no importar DWG, né? A gente imagina que a gente tem uma planta lá que o arquiteto disponibilizou e a gente importa essa planta para o nosso projeto, tá?
E com isso a gente consegue depois fazer um lançamento tomando como base toda essa arquitetura. Importante já trazer a arquitetura para o programa, pessoal, mais limpa possível, tá? Porque depois até atrapalha, assim, quando a gente está vendo, quando vai fazer um lançamento estrutural, né? Se tiver muitos desenhos, acaba atrapalhando, né? Então deixa só eu vir aqui, ó. Eu vou pegar aqui o meu projetinho que eu já estou com ele em DWG, tá? Deixa eu pegar aqui. Arquitetura. Só um segundo. A gente teve alguns problemas hoje aqui e a gente teve que mudar o local de gravação dos arquivos. Então, eu não estou localizando aqui, mas eu já vou achar. Ah, achei. Aqui, ó. Então, vou pegar aqui a arquitetura do tipo. Então, quando a gente abre essa janela, pessoal, quando a gente seleciona o DWG, ele abre essa janela aqui, tá? Onde a gente tem algumas opções de escala, né, e níveis de desenho. Vou deixar nessas opções aqui. Deixa eu só conferir que está no correto. Aqui, ó, converter automaticamente e opção OK, tá? Então, essa é a minha planta que eu vou usar como base, né? E, pessoal, sempre importante a gente definir um ponto de origem, tá? Que vai ser o mesmo ponto para todos os pavimentos, né? E também conferir as medidas da estrutura, né? Para ver se a escala está adequada. Então, por exemplo, ó, vem aqui nesse comando medir, tá? O comando medir, eu vou selecionar uma distância que eu conheço. Por exemplo, a minha parede aqui, eu sei que ela tem 17 centímetros. Né? Então, quando eu meço isso aqui, tem que dar esses 17 que o programa deu aqui, ó. Então, eu vejo que a minha escala está correta, tá? Isso é bem importante, tá, gente? Porque escalas incorretas depois conduzem a lançamentos em escalas incorretas e corrigir uma coisa já lançada é muito pior do que a gente já começar com ela correta, tá? Então, é um passo bem importante ver essa questão das escalas e também da origem, né? Feito isso, a Simone está perguntando aqui se o vídeo será disponibilizado para os participantes. Simone, na verdade, lá no nosso site, www.autoqui.com.br, nós já temos um vídeo com uma palestra bastante semelhante a essa que eu estou apresentando hoje, tá? Então, você vai lá na aba Produtos e você seleciona Iberic V9 e ele já vai abrir logo de início, assim, um vídeo que você pode assistir via YouTube, tá ok? Bom, continuando aqui, então, a gente já está com a planta. Agora que eu vim no ambiente de croquis, né, pessoal? Vou fechar e vou abrir de novo para vocês verem o que eu fiz. Ó, fechei a arquitetura e vim no croquis. Porque é no croquis que a gente faz o lançamento estrutural, tá? Deixa eu só vir aqui na... janela, visualizar, barra de ferramentas, organizar, para ficar bem organizado, fechou. Bom, então é aqui que a gente vai fazer o lançamento estrutural, tá? Os elementos estruturais, a gente sempre pode lançar pelo menu Elementos, né? Como vocês estão vendo, estão todos aqui os elementos estruturais, como também pela barra de ferramentas aqui, ó. Então, a gente vai iniciar lançando um pilar, né? Quando a gente lança um pilar, ele abre essa janela, onde a gente vai definir uma seção de pilar, que a gente vai tomar ela como base, né? Dependendo do porte do projeto, eu vou deixar essa seção de 20 por 50, vou dar OK. E aqui na linha de comando, né? Até para quem não sabe, o nome disso aqui é linha de comando, né? A linha de comando, ela sempre apresenta o passo que a gente tem que fazer no programa. Então, ele pede para eu clicar na posição do pilar, né? Então, eu vou clicar aqui, porque o meu pilar vai estar nesse canto. Depois ele pede para definir um ângulo. Reparem que conforme eu rotaciono com o mouse, eu consigo rotacionar o meu pilar, né? Então, eu posso lançar ele no ângulo que eu bem entender aqui, dependendo do meu projeto. No caso desse modelo, a gente vai deixar esse ângulo 0, tá? Depois ele pede para a gente definir o vértice fixo. Reparem que quando eu mexo o mouse aqui, ó, ele mantém aquele ponto azul, que agora, o quadradinho ali que está neste momento na face superior esquerda do pilar, né, e vai mudando, ó. Esse ponto, pessoal, é um ponto fixo que se mantém inalterado caso a gente altere a seção do pilar posteriormente, tá? Então, eu vou deixar esse vértice fixo como sendo esse canto aqui do pilar. E agora o programa pede para eu definir um deslocamento que por default é 1,5. Vou deixar esse 1,5 e vou mostrar para vocês o que é esse deslocamento. Esse deslocamento nada mais é
que é essa distância aqui, ó, entre o ponto que eu cliquei para lançar o pilar e a posição real dele, tá? Então, vejam que está aqui e aqui, né? Esse deslocamento a gente deixa, pessoal, por causa do revestimento que a gente tem na estrutura, né? Então, já tem esse revestimento ali considerado no nosso lançamento dos pilares, tá? E agora eu posso sair lançando outros pilares, né? Eu tenho ferramentas de captura aqui, ó, que me auxiliam para capturar pontos, caso eu não tenha eles definidos no modelo, como por exemplo aqui que eu peguei essa continuação dessa linha, né? E posso usar livremente para me auxiliar aqui nesse lançamento. Reparem que é muito rápido fazer o lançamento do pilar, ó, né? Com poucos cliques eu faço o lançamento de um pilar, né? Bom, eu vou abrir um projeto, então, onde esses pilares já estão lançados, tá? E aí a gente já consegue partir para o lançamento de vigas, tá? Deixa eu pegar um arquivo aqui com esse... Aqui, ó, vigas. Opa, desculpa, pilares. Aqui os pilares já vão estar lançados e a gente já vai partir para o lançamento de vigas, tá? A Daniela está perguntando se o Eberic dá as dimensões do pilar ou viga automaticamente se o autor definiu os pesos específicos das paredes. Na verdade, não, tá, Daniele? Quando a gente faz o lançamento de um elemento estrutural, a gente faz uma como é que eu vou te dizer assim, é uma pré-concepção, né? O que acontece? Com base na tua experiência, né, e no porte do teu projeto, tu vais ter mais ou menos uma ideia da seção dos elementos com que queres trabalhar, né? E vais lançar os carregamentos e tudo mais. Depois disso, a gente vai processar a estrutura. Se essas seções não tiverem condizentes, né, o programa vai acabar não dimensionando a peça. E aí você vai ver que vai dar erro. E eu vou mostrar isso ao longo da palestra como que funciona, tá? Mas ele não diz pra gente quanto que tem que ser, mas a gente tem alguns, depois os erros de dimensionamento vão nos indicar qual seria a melhor solução, tá? Bom, aqui nesse modelo eu já tenho os pilares lançados, né? Agora mostrando o lançamento das vigas, basicamente também eu vim aqui no botão vigas, né? Ele abre uma janela com algumas opções de vigas aqui, eu vou então definir a seção das minhas vigas, nesse modelo eu vou deixar 14 por 40, né? Aqui como eu vou lançar vigas nessa posição onde eu tenho arquitetura, eu vou clicar aqui no botão lançar, nessa questão aqui de carga de parede, né? E vou definir, então, uma altura da parede, uma espessura e um peso específico. Esse pavimento, ele tem 2,80 de altura, né? Se vocês bem lembrarem ali, quando a gente lançou o projeto. Como eu tenho vigas de 40 de altura, eu vou colocar, então, uma altura de parede de 2,40, né? Descontando já a viga superior. A espessura, como a gente mediu ali, a gente viu que tinha 17. O peso específico eu vou deixar com 1.300, né? Nós podemos... Perdão. Nós podemos inserir aberturas aqui para descontar o carregamento de parede, né? Essas aberturas podem ser devidas às janelas, portas, né? E demais esquadrias. Então, a gente não vai desconsiderar isso no momento, a gente vai fazer um lançamento mais simplificado. Vou clicar aqui no botão OK. Reparem que o valor da carga distribuída por metro já aparece no diálogo. E eu vou clicar aqui em OK novamente, tá? Com isso, ele pede aqui, ó, viga nó inicial. Com isso, eu vou clicar no meu ponto inicial. Essa viga que eu vou lançar, ela vem do pilar P1 até o pilar P5, tá? Então, eu vou clicar aqui em cima do texto do pilar, que ele já reconhece o ponto fixo como ponto de apoio. E eu vou fazer o mesmo agora aqui para o pilar P5. Aí, o programa pede para informar o lado do eixo, né? No caso, eu vou clicar para baixo para que a viga esteja exatamente coincidindo com a posição da parede. Reparem que ela ficou lançada no local correto, tá? E esse 530 é o valor da carga que está aplicada, distribuída na viga. E a viga é uma viga, nesse caso, contínua, né? Ela tem apoios intermediários aqui, formados pelo P2, P3 e P4. E o programa já reconhece esses apoios automaticamente, tá? O Vailson está perguntando de uma tela cinza que está atrapalhando a visualização. Provavelmente aqui no canto direito, né? É que eu tô com um chat aberto, pessoal, e aí no local onde está o chat na minha tela, ele fica cinza, tá? Mas eu tô tomando todo o cuidado para que a parte que eu tô usando aqui no lançamento não esteja sobreposta nessa área. Então, eu entendo que tem uma parte cinza na tela esquisita, mas podem ficar tranquilos que isso não vai atrapalhar aqui o acompanhamento da palestra, tá? Bom, lancei a primeira viga, agora eu vou lançar mais uma outra viga, pegando aqui o P5, por exemplo, o P20, só para mostrar.
E a mesma coisa, agora eu vou formar o lado do eixo vindo para o lado esquerdo aqui do lançamento, tá? E o lançamento de viga é isso, bem simples, né? Eu vou, inclusive, já abrir agora um projeto com as vigas lançadas também, para a gente não tomar muito tempo com repetição de procedimento, né? O objetivo aqui é mostrar para vocês o máximo de recursos que a gente conseguir do programa. E agora a gente vai continuar no tipo 1, então, com o lançamento das lajes, né? Então, aqui, ó, o botão lajes, mesma coisa, né? Defino aqui o tipo de laje, a carga acidental conforme a norma, a espessura da laje com que nós vamos trabalhar, né? Vou deixar esses parâmetros dessa forma e vou clicar no botão OK, tá? Com isso, ele pede para eu clicar no ponto no interior. Muito fácil o lançamento de laje, gente. Basta eu clicando nesses contornos que já estão fechados por pilares e vigas, ó. Opa, ó, cliquei de novo aqui onde já tinha uma laje. Então, ele deu essa mensagem. Reparem que ele é bem inteligente, né? A ponto de ajudar a gente a não fazer bobagem aqui no nosso lançamento. E com isso, está finalizado o lançamento de lajes. Essa região aqui não tem laje, porque é uma região de elevador. Inclusive, eu vou vir aqui em elementos lajes definir vazio, né? Ele dá essa representação com esse X, que nos facilita, né, evita, né, problemas de concretagens indevidas. E aqui nós também temos uma escada, então, portanto, nós não vamos ter laje nessa região. E está feito o lançamento do pavimento, tá, pessoal? Reparem que é bem simples, né? Uma vez lançados os elementos estruturais, a gente tem que se preocupar com o lançamento das demais cargas, né? No caso, as lajes, ó, quando a gente lançou, ela já tinha carga aqui no menu, né, de lançamento da laje. As vigas a gente já tinha definido aqui a carga de parede, né? Mas às vezes, pessoal, acontece de a gente ter cargas de parede sobre lajes, né? Como é o caso aqui, ó, aqui nós temos uma alvenaria, aqui nós temos outra alvenaria aqui também. Nesse caso, pessoal, a gente tem que fazer o carregamento, né, dessa parede, considerar ele sobre a laje. O programa tem comandos aqui para lançamento de cargas aqui dentro do menu elementos. Então, aqui em elementos, cargas, eu tenho todas essas opções, né? E eu vou escolher, então, a carga correta para esse lançamento. Uma carga de parede é uma carga linear, né? Então, a gente vai vir aqui em cargas lineares, tá? Eu defino que tipo de carga que eu vou ter, então é uma carga de parede, a altura eu vou deixar 2,70, porque eu vou ter 2,80 do pé direito, menos 10 da laje de cima, né? As paredes internas eu tenho como sendo 15 centímetros, o programa já deu aqui o valor da carga total. Então, eu clico no botão OK, vou deixar aqui para definir 2 pontos, OK de novo, tá? E daí ele pede para eu clicar no ponto inicial. Eu quero pegar um ponto médio entre essas duas linhas, então eu tenho essa ferramenta aqui, ó, ponto médio, né? Que eu clico num ponto, num segundo ponto, ele pega exatamente o meio entre esses dois. Né? Então, eu uso essa ferramenta para facilitar esse tipo de lançamento, tá, pessoal? Eu faço o mesmo aqui no ponto final. Tá feito o lançamento da minha carga aqui, ó. Essa linha com 526 indica essa carga, né? E aí, eu tenho que lançar essa carga também nos demais pontos aqui do meu projeto, né? Onde eu tiver alvenaria diretamente sobre as lajes. O Luiz está perguntando se a gente tem que seguir o mínimo da norma, né? Acredito que ele esteja falando das dimensões dos elementos. Sim, né, Luiz? Eu acredito que a gente tem sempre que trabalhar de acordo com a norma para evitar possíveis problemas no futuro, né? A norma, ela é o, como é que eu vou te dizer? Ela é o parâmetro legal, né? Para que a gente consiga se defender no futuro, caso a estrutura vá apresentar algum problema, né? Então, se você estiver fazendo qualquer coisa que não esteja de acordo com a norma, né? É muito fácil depois um perito fazer um laudo e evidenciar isso, e você pode ter sérios problemas, né? Então, o ideal sempre é trabalhar de acordo com a norma, evitando, né, possíveis problemas aí no futuro, tá? Bom, voltando aqui então para o nosso lançamento, o lançamento desse pavimento está praticamente pronto, né? Uma coisa importante que a gente tem que definir, pessoal, faz parte da concepção estrutural, tá? São os vínculos, né? Então, o programa, ele tem todas as ferramentas, né, necessárias para a gente definir vinculação, ó. Vinculação que eu digo é a parte de engaste, semi-rígidos, as rótulas, né? Então, para viga a gente tem aqui, ó, todos esses vínculos, para lajes também a gente tem. Então, assim, só explicando bem rapidamente os conceitos, né, dos vínculos.
O que eu posso dizer para vocês, né, gente? Vocês devem, não sei se lembram da universidade, mas só para dar uma relembrada, o engaste que a gente chama, ele é a ligação rígida, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma viga engaçada num pilar, a viga, o que acontece? Como a ligação é rígida, ela transmite o momento fletor para o pilar, né? Então a gente vai ter um momento negativo nessa região e que acaba normalmente carregando um pouquinho os pilares na questão dos momentos, né? Então esse é o comportamento de um engaste. Quando a gente tem uma rótula, é o contrário, né? Daí a nossa estrutura é flexível, né? Tem um movimento naquela região e, portanto, o momento é zero, né? O nosso semirrígido, ele tem um comportamento intermediário entre a rótula e o engaste, né? A gente tem uma ligação, como o próprio nome chama, semirrígida, onde a gente tem uma transferência parcial de momentos, né? A norma tem um item lá que ela recomenda o quantos por cento a gente pode fazer de redistribuição. O programa tem uma configuração para definir isso, depois eu mostro, né? Então a gente define o quanto a gente vai redistribuir e o programa vai fazer isso na análise dele, né? Bom, mostrando um pouquinho como funciona, né? Só para informar para vocês, eu vou desligar a arquitetura aqui, porque está me atrapalhando um pouco, gente. Reparem que a gente tem filtros de arquitetura, a gente consegue desligar tanto a arquitetura quanto a estrutura, né? Então, as próprias arquiteturas também, ó, mesmo eu estando no tipo 1, consigo visualizar a arquitetura dos demais pavimentos, consigo escolher todas aqui para sobrepor todas as arquiteturas, né? Se eu quiser fazer algum estudo de interferência, né? Então, a gente tem todas essas ferramentas aqui no programa. Bom, então, como eu falei, eu vou desligar a arquitetura, que está me atrapalhando um pouco, e vou mostrar para vocês o seguinte. Por default, o programa lança as vigas e os pilares engastados uns nos outros, tá? Mas a gente não tem que definir isso como parâmetro, né, de projeto. Eu sou projetista, eu vou definir essa vinculação. Então, vou mostrar para você, se eu quiser, por exemplo, adotar um nó semirrígido, como é que a gente faz, né? A gente vem aqui no elementos, vigas, nós semirrígidos, tá? Ele pede para eu selecionar a viga, vou selecionar a viga V1, por exemplo. Aí ele pede para eu selecionar o nó. Então, eu clico neste ponto, que é o nó entre a viga V1 e o P1. Reparem que ele colocou essa representação. Essa representação, ela justamente indica o nó semirrígido, tá? E eu posso fazer o mesmo para os demais elementos. Ó. Agora eu vou selecionar a viga V3 e vou colocar o nó semirrígido na ligação dela com o pilar P1. E posso fazer isso aqui também, ó, na viga V1 com o pilar P2, na viga V4 também com o pilar P2, aqui a viga V8 com o pilar P6 e assim por diante, né? Tenho total liberdade para fazer isso no meu projeto. O mesmo acontece com as rótulas, né? Eu posso vir aqui elementos, vigas, por exemplo, rotular, né? É a mesma coisa que a linha de comando pede para eu selecionar o elemento rotulado e a extremidade rotulada. Então, por exemplo, eu seleciono esse nó, que é a ligação da viga V8 com a viga V3. E essa representação aqui, que é tipo um parênteses, ela indica justamente a rótula, tá, pessoal? E a mesma coisa, ó, venho aqui, seleciono a viga, extremidade rotulada, viga, extremidade rotulada, né? E faço isso em todo o meu pavimento. Em relação às lajes, por default, o programa lança elas simplesmente apoiadas, tá? Eu consigo ter essa certeza por causa desse contorno, até fica uma dica. Essa linha de contorno da laje, em alguns casos, ela tem essa representação traço ponto, onde eu tenho um apoio em viga, né? Eu tenho essa representação aqui do pontilhado. O pontilhado acontece quando eu tenho um bordo livre, né? Aqui nesse caso, nós temos uma sacada. E a sacada que eu lancei uma barra para fechar o contorno da laje, tá? Essa barra não tem função estrutural, ela simplesmente delimita contorno de lajes, né? Então é o chamado bordo livre em regiões de sacada. E quando eu tenho esse tipo de lançamento, então essa linha fica pontilhada, né? Para eu olhar, bater o olho no projeto e ver como é que eu estou trabalhando ali, tá? E quando a gente tem engaste, ele coloca uma linha cheia. Eu vou engastar essas lajes para vocês verem como é que fica. Então, eu vim aqui em elementos, lajes, cadê? Aqui, ó, engastar. Quando eu coloco no engastar, o programa coloca aqui para mim, selecione as barras. Então, eu seleciono as vigas que vão estar nessas continuidades, ó. Reparem que, aí eu dei um Enter, né? Então, reparem que agora ele ficou com essa linha cheia, onde eu tenho um engate aqui da laje L1 com a laje L2, tá? E posso fazer o mesmo para as outras lajes, ó. Saio selecionando as vigas, né? Reparem que ele está engastando aqui conforme eu vou mandando, ó. Vou selecionar aqui, esse canto aqui também.
Olha só, vou engastar tudo aqui no meu pavimento. Pronto, tá tudo engastado, ó. Então, reparem que agora eu tô com a minha laje engastada. Essas linhas servem para isso, tá, pessoal? Pra gente bater o olho e já conseguir ver, opa, aqui eu engastei, ó, que faltou um cantinho que eu não engastei, ó. Pronto. Então, com isso, pessoal, já tendo lançado os elementos, né, verificadas as vinculações, eu estou praticamente com esse lançamento concluído neste pavimento, né? Com isso, o que eu posso fazer? Eu tenho esse recurso do pórtico 3D, é um recurso muito bacana, onde eu consigo ver o meu pórtico já em 3D, né, para ver como é que ele está se comportando. Então, é bem isso que eu lancei até o momento, ó, né? O que acontece agora? Aqui nesse pavimento, pessoal, ele é um pavimento tipo, né, que eu já falei para vocês, ele se repete 8 vezes, né? Então, assim, ao invés de lançar esse pavimento um por um, o que eu posso fazer, né? Eu vou fechar o croquis, eu venho aqui, ó, botão direito no tipo 1, venho aqui copiar croquis, tá? E vou copiar ele para os outros tipos, né? Porque eu não vou lançar um por um, eles são exatamente iguais. Feito isso, eu posso acessar aqui, reparem que ele copiou. Eu tenho essas ferramentas aqui de pavimento para cima e pavimento para baixo, né? Onde eu consigo já fazer esse lançamento, essa verificação, desculpa, dos outros pavimentos. E aí eu vejo então que ele copiou, tipo, o 2, né? E por aí vai. Agora eu vou copiar o tipo 1 para o baldrame, tá? Por que eu não fiz isso antes? Porque eu quero mostrar uma coisa. Quando eu copio um croquis, eu tenho a opção de copiar só os pilares e as vigas ou toda a estrutura. Nos tipos eu copiei toda a estrutura porque eu tenho as mesmas vigas, os mesmos pilares e as mesmas lajes. No caso do baldrame, eu vou copiar simplesmente os pilares e vigas porque a gente não tem laje lá no baldrame, né? Então eu fiz separado para poder fazer isso aqui especificamente para o baldrame. Agora eu venho no baldrame. Tá aqui o lançamento, né? Reparem que as lajes não estão aqui, só os pilares e vigas. Vou desligar a arquitetura. E olha só, os pilares estão com essa indicação de que nasce, né? Porque o que acontece? Eu tenho que converter os pilares para fundação, tá? Só um segundinho. O Luiz está perguntando se o engaste é só entre lajes. Na verdade, não, tá, Luiz? Aqui, no default do programa, ou até aqui mesmo, vou mostrar aqui, ó. As vigas aqui estão engastadas nos pilares, por exemplo, tá? Então, o engaste, esse conceito de engaste, rótula, ele funciona para pilar com pilar, pilar com viga, viga com viga, laje com viga, laje com laje, tá? Então, ele funciona para todos os elementos estruturais, tá? Bom, voltando aqui, então, o próximo passo que a gente tem que fazer é converter os meus pilares para fundação, tá? Então, vem elementos, pilares, converter para fundação. Para facilitar, eu vou selecionar tudo, teclo Enter, e ele pergunta qual é o tipo de fundação que eu quero adotar no meu projeto, né? No caso aqui, o programa apresenta essas opções: bloco, sapata, tubulão, estaca isolada, né? Lembrando que a gente ainda tem o radieira, a sapata corrida também, né? Eu vou deixar aqui como bloco e vou clicar no botão OK. Com isso, aquela indicação nasce foi removida, né? Criou-se esse contorno pontilhado aqui em torno, que é a representação da fundação, tá? E eu já tenho convertido isso para a fundação, então. Vamos voltar no 3D para ver como é que a gente tem de lançamento até agora, ver se está tudo ok, né? É sempre importante a gente conferir, né, pessoal? Reparem que com poucos minutos aqui de palestra, a gente já tem um projeto praticamente lançado, né? Um prédio aqui com vários pavimentos, né? E está faltando uma coisa muito importante, que é a escada, né? Vou acessar aqui no tipo 1, ó. A escada, pessoal, deixa eu ligar a arquitetura de novo. Reparem que a gente tem aqui uma escada que é formada por lance, patamar e lance. Esse patamar, ele fica num pavimento intermediário, que a gente chama, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, nesse caso, é criar um nível intermediário. Então, eu vou vir aqui, ó, botão direito em cima de croquis, inserir nível intermediário. Né? O programa coloca por default a altura média do pavimento, que é 1,40. Vou deixar isso aqui, vou copiar só os pilares, tá? Venho aqui, ó, e vejo que estão só os pilares, que é o que eu defini. Eu posso começar o lançamento tanto pelo patamar quanto pelo lance, né? Eu vou fazer pelo lance aqui, que é o que eu gosto mais de fazer, nesse caso aqui de lançamento. Então, uma escada, a gente vem aqui em elementos, escadas, adicionar lance, né? A gente atribui a escada aqui, coloca essas cargas, né? Inclusive o carregamento, olha só que bacana, né?
programa permite a gente colocar aqui uma espessura de revestimentos, pesos específicos, né? Aqui tem até um desenho para facilitar o entendimento, e com isso ele já calcula automaticamente o carregamento desse revestimento, né? Olha só que legal, né? E quando a gente vai lançar a escada, a gente também tem várias opções aqui, ó. Tem a opção de rampa, né? Que é uma rampa, né? Não tem degraus. Tem aqui a escada plissada, que o fundo acompanha o degrau, e tem a de fundo plano, que é aquela mais básica que a gente está bem acostumado a trabalhar. Nesse modelo eu vou deixar esse tipo aqui mesmo, né? Clico no botão OK. E ele pede, então, para eu selecionar minha linha de apoio. Essa linha de apoio, no caso aqui do meu lançamento, vai ser a viga V11, né? Que é o apoio da minha escada. Então, eu vou clicar aqui no eixo da viga, tá, pessoal? É importantíssimo clicar no eixo para que o programa reconheça esse apoio adequadamente, tá? E com isso, ele pede aqui para eu selecionar as linhas laterais. Nesse caso aqui, a gente tem linha de arquitetura, né? A gente não tem um contorno fechado, mas não tem problema, né? No Iberic V9, a gente consegue pegar as linhas de arquitetura como parâmetro para fazer o lançamento de uma escada. O programa depois vai fechar automaticamente esse contorno, né? Então, eu vou clicar aqui nessa linha, né? Que ele está pedindo para eu selecionar a linha lateral. Agora, ele pede para eu selecionar a terceira linha, que também é uma lateral. Vou pegar aqui o eixo dessa viga. Ele pede para mim a largura da barra, o nível inferior da escada. Eu vou deixar o intermediário, né? Que eu vou lançar até o meu patamar. E vou clicar no botão OK. Com isso, reparem que ele abriu automaticamente o nível intermediário do tipo 1, né? E aí eu vou fechar, então, esse lance clicando nessa linha aqui, que vai ser a minha face inferior da escada. E vou clicar no botão OK. Ele abre essa janela, pessoal, é uma visualização prévia desse lançamento, tá? Então, eu vou só clicar em OK para confirmar o lançamento e tá feito o meu lance de escada, né? Próximo passo é a gente navegar aqui entre os pavimentos e ir lá para o intermediário para que a gente consiga lançar o patamar. O meu patamar Só uma dúvida que estão perguntando aqui. O Rafael está perguntando se tem opção para mudar as unidades, né? Aqui, ó, configurações sistema. Todas as unidades você consegue alterar aqui, tá? Então, você tem tudo quanto é unidade. Aqui você tem opções sistema internacional, europeu, né? Clicando aqui, o programa já define todas elas com base nesses sistemas, mas você pode mudar uma ou outra aqui conforme a sua opção melhor, tá bom, Rafael? Então, voltando aqui, ó, eu vou primeiro lançar uma viga, tá? Adicionar viga para apoiar o meu patamar aqui. Vou deixar 14 por 40 mesmo. Vou lançar entre o pilar P19 e o P20, tá? E agora eu vou fazer o fechamento desse contorno aqui do meu patamar, para poder lançar depois o patamar propriamente dito. Eu vou fazer esse contorno todo por barras, tá, pessoal? Que é aquele elemento que não tem rigidez, né? O elemento que não tem função estrutural, que eu comentei com vocês agora há pouco ali na região da sacada. Essa barra eu vou deixar, então, aqui com a largura 0, tá? E aí, eu vou aqui ele pede para mim nó inicial. Então, eu vou clicar aqui nesse ponto, né? Para fechar esse lado aqui, ó. E agora eu vou fechar clicando neste ponto, tá? Tá feita a primeira face. Aqui eu vou clicar nesse ponto, comando continuo ativo, né? Ele pede o próximo. Como eu quero o meio dessa parede, eu venho de novo nessa ferramenta do ponto médio, que eu já acessei ainda há pouco quando a gente fez o lançamento da carga de parede, tá? Clico aqui em sim, tá feito o lançamento, agora eu desmarco a ferramenta e termino o lançamento aqui, ó. Tá? Tá feito o lançamento do contorno do meu patamar. Para lançar o patamar, elementos, escadas, adicionar patamar, né? Mantenho essas propriedades, OK, clico dentro, fechou o lançamento. E vou finalizar a minha escada com esse outro lance aqui. Então, elementos, escadas, adicionar lance, né? Vou deixar todos esses parâmetros como eles estão aqui. OK. Primeira linha de apoio, agora eu vou apoiar aqui nessa barra, que vai, né? Na verdade, é um bordo livre, né? Aí ele pede para selecionar as linhas laterais. Então, eu vou selecionar essa linha de arquitetura, a continuação dessa barra, que ele me permite pegar também. Aí ele me leva automaticamente para o baldrame, que é o pavimento de baixo, né? O lançamento é sempre de cima para baixo, né? Então, eu vou clicar aqui em OK de novo. E agora, vou ligar a arquitetura. E agora eu vou apoiar a minha escada, então, aqui na viga V11 do pavimento de baixo, né? Clicando no eixo. Novamente, ele colocou para mim essa janela para eu ter uma visualização prévia do lançamento. Clico no botão OK e está feito o lançamento, tá? Como essa escada, pessoal, não tem vigas laterais de contorno,
né, de apoio dos lances, eu vou engastar esses elementos aqui, ó, o lance no patamar, para que a gente consiga equilibrar melhor esses esforços nessa região, né? A gente vai ter menos deslocamentos, vão gerar menos esforços, tá? Então, vem que elementos lajes engastar, seleciona essas continuidades e teclo Enter, né? O Gustavo está perguntando como que altera a altura dos degraus, né? É bem tranquilo, tá, Gustavo? Vamos supor que você lançou a escada e verificou que não era isso que tu querias, né? Clica aqui no lance e muda automaticamente aqui, ó. Tem o P, que é o piso, né? Tem o E, que é o espelho. Então, é só modificar aqui, clicar em OK e continuar o teu projeto, tá? É bem fácil. Bom, o lançamento dessa escada está finalizado. Vamos lá no 3D de novo para ver se ela ficou correta. Agora, ó, tá lá a escada, né? Certinha ali onde eu lancei. Só voltando, o Daniel está perguntando se após lançadas as vigas e copiada a estrutura, né, é possível mudar as cargas. Sempre é possível. Tudo que tu lançou, tá, Daniel? Sempre o que a gente lança é possível mudar. Tá? O programa não é engessado, não é porque eu lancei uma coisa no início que eu não consigo mais mudar. Não. Vem aqui, ó, por exemplo, eu lancei errado essa carga de parede. Botei a espessura da parede errada. Vou aqui, ó, corrijo 17, ele vai mudar o valor ali, ó. Pronto, ok, tá? Mudou o valor. Aqui não tenho, sei lá, vamos pegar aqui, ó, aqui eu não tenho parede, né? Não quero remover. Pronto, tirei a carga. É só mudar no nosso lançamento, tá? É bem fácil de fazer essas alterações no projeto. Bom, a escada, pessoal, a gente lançou no tipo 1, mas ela é exatamente igual para os demais pavimentos. Então, eu também vou copiar, tá? Essa escada para não ter que lançar uma por uma. Agora, ao invés de copiar croquis, eu vou em copiar níveis intermediários, tá? Então, eu vou copiar para todos esses pavimentos tipo aqui, ó, e vou clicar no botão OK. Tá? Com isso, ele vai copiar esse nível intermediário, que foi o nível onde eu fiz o lançamento das escadas. E com isso, eu não vou precisar lançar em todos os pavimentos. Reparem que agora os tipos, ó, eles também estão com esses níveis intermediários. Posso até abrir para visualizar. Vejo que ele copiou certinho aqui a escada, né? E agora eu posso acessar o Pórtico 3D para verificar se de fato deu tudo certo, né? Vamos, ó, cruzar os dedos. Deu certo, ó. Então, tá aqui todo o lançamento finalizado praticamente, né? A gente tem um reservatório no modelo, pessoal, mas devido ao tempo nós não vamos conseguir mostrar, mas o programa tem aqui, ó, tutoriais, né? Todos os módulos nós temos tutoriais, então aqui tem reservatórios, ó, com passo a passo do lançamento dos reservatórios, né? Inclusive, o pessoal está me perguntando se esses arquivos que eu estou usando aqui vão ficar disponibilizados, né, depois da palestra. Na verdade, aqui no tutorial básico, se vocês forem acessar isso, o modelo do tutorial é bastante semelhante a isso que eu estou fazendo. Ele não é exatamente igual, mas ele é muito semelhante. Então, esses arquivos, o próprio tutorial acessando aqui, vocês vão ver que ele indica onde é que eles estão, onde é que vocês vão poder acessar, eles ficam dentro da instalação do programa, tá? Então, realmente, eu indico vocês realizarem o tutorial ali, caso vocês queiram acompanhar um passo a passo depois, tá? E é isso, pessoal. A parte de lançamento, né, já com as escadas e tudo mais, está praticamente finalizado aqui no nosso projeto, né? Agora, seguindo o roteiro de um projeto, né, o próximo passo seria a gente fazer as configurações, né, dos parâmetros de cálculo que vão ser usados como base para o nosso análise de dimensionamento. Então, aqui no menu configurações, nós temos várias configurações, reparem, né? Claro que eu só vou mostrar algumas, as mais importantes, né? Mas fica aí o convite e a dica para vocês depois acessarem, né? Para conhecer o que tem de opções, né? Partindo para essas configurações, então, a primeira que eu vou mostrar é a de materiais e durabilidade, tá? Aqui nesse menu, reparem que a gente tem a opção de definir, então, todos os critérios dos materiais que nós vamos usar e os de durabilidade que nós vamos considerar no nosso projeto. Então, a gente define aqui a classe de agressividade do meio, a abertura máxima de fissuras, o tipo do concreto, né, C30, porque tem um FCK 30, né, os cobrimentos, as bitolas que nós vamos usar nos dimensionamentos, aqui a questão das classes do concreto, ó, definir esses parâmetros que o programa já vem por default com todos os valores, né. O que mais? Aqui, ó, esse localzinho aqui é bem legal de comentar, tá? O lançamento a definição desses itens, pessoal, nem sempre a gente está
né, por dentro da norma e está lançando já conforme a norma nos recomenda. Quando tiver algum parâmetro aqui que não está dentro da norma, o programa coloca aqui, ó, existem tantos problemas nas propriedades definidas. Clicando no botão detalhe, eu tenho acesso aos itens que eu informei e o que a norma me recomenda. Então, aqui nesse caso, eu estou com cobrimentos incorretos, né? Ele me diz claramente aqui, ó, que para os pilares, aqui lajes, eu tenho cobrimentos insuficientes, né? Eu defini esses valores e os corretos são esses. Então, o que eu vou fazer? Como projetista que eu sou, né, ligada, vamos dizer assim, ou consciente, eu vou trabalhar segundo os itens da norma, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou corrigir. Também poderia não corrigir, né? Posso cancelar e mandar bala no meu projeto, não tem problema. Mas eu vou corrigir. Então, eu vou selecionar tudo aqui na lista, vou clicar no botão corrigir, ele limpou a lista, agora eu clico no botão OK, e ele altera automaticamente esses parâmetros e, por fim, informa que todas as informações estão definidas corretamente, tá? E aí, clico no botão OK para continuar no meu projeto. Agora, outra configuração importante que eu gosto de mostrar é a configuração de vento, né? Aqui dentro de vento, a gente define, então, a velocidade característica do vento, né? Com base nesse mapa das isopletas. Nós aqui estamos em Florianópolis, então a gente colocou no programa um default de 42 metros por segundo, né? Que é exatamente aqui nesse ponto que eu estou mostrando na tela, tá? Mas vocês vão adequar esse valor para o local da obra que vocês estiverem projetando. Aí eu defino também esses itens aqui, né, os fatores estatísticos. Aqui no botão forças, por fim, o programa já calcula automaticamente todos os coeficientes de arrasto, forças em X e em Y, tá? Então, basta eu definir aqui se o vento é de baixa ou alta turbulência, reparem que ele recalcula tudo, né, conforme eu mudo isso aqui. E para quem sabe, né, para quem mexe com isso aqui, sabe que não é nada difícil fazer isso manualmente, mas é bastante trabalhoso, né? Nós temos ábacos, tem que acessar os ábacos, pegar os pontos no ábaco, né? Então tem que fazer uma continha ali que é simples, porém, né, a gente pega um projeto com tantos pavimentos, tantas coisas, toma tempo fazer essas coisas manualmente, né? Então o programa, tudo isso ele já tem para automatizar da melhor forma possível, né, e mais ágil possível também isso para a gente, né, colocando esses valores todos de forma automática. Então tá, além do vento, outra configuração importante, aqui em ações, o programa já tem essas ações, né, vocês sabem que a gente tem que fazer o dimensionamento conforme o estado limite último, né, onde nós vamos ter várias combinações de cálculo, né, para cada elemento estrutural. E isso, inclusive, é um fato que diferencia muito um projeto feito à mão e outro feito num software, né? A mão é impossível fazer isso, né? Calcular para cada pilar, por exemplo, cada combinação, depois ver qual que é a pior de todas, né? E fazer o dimensionamento. Então, isso na mão é inviável, não existe isso. Então, tá aqui a diferença do software para os projetos manuais, né? Então, o programa já conta com essas ações aqui, default, ele já tem um peso próprio, adicional, solo, carga acidental, onde já tem os coeficientes de ponderação e fatores de combinação. Esses itens são todos definidos conforme a norma, né? E aqui, então, ó, clicando no botão definir, ele já define automaticamente. Imagina, olha só, pessoal, quantas combinações que a gente tem para o estado limite último? Olha só, já pensou fazer uma continha para cada combinação dessa, para cada pilar? Não tem como, né? Então, o programa faz isso tudo automaticamente para a gente, né? Então, ele cria já essas combinações para o estado limite último, para a construção, no caso dos elementos pré-moldados, aqui para verificação de incêndio, fundações, que a gente usa o método das tensões admissíveis, né, onde não tem majoração de cargas, e aqui para o estado limite de serviço, né, que é a verificação das flechas, né? Então, a gente tem para combinações frequentes, quase permanentes e raras, né? Então, tudo automático, não preciso me incomodar com isso também, né? Continuando, as configurações de análise também são muito importantes, né? Isso aqui influencia muito no resultado do o cálculo global, análise global da estrutura, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com esses parâmetros. Esse item aqui, por exemplo, a redução do engaste para o nosso semi-rígidos, é aquela porcentagem que eu comentei lá no início do nosso semi-rígido, que a gente faz uma distribuição de momentos. Então, aqui eu vou configurar isso, né? E aqui eu tenho várias outras configurações. Eu uso do P-delta, né? No caso do cálculo dos deslocamentos no topo da estrutura, que tem que ser feito quando a gente tem uma estrutura de nós móveis, né? Imperfeições globais, que é a consideração do desaprumo na estrutura, né?
né? Segundo a norma, nós temos que considerar isso. Não linearidade física também. Aqui em painéis de laje também nós temos alguns fatores importantes, tá? Uma dica importante, pessoal. Ai, Michele, é tanta configuração nesse programa, né? Como é que eu vou saber tudo isso? Pessoal, todo diálogo tem esse botão ajuda, né? Vou até abrir aqui para vocês verem. Ele abre um item, ele abre na internet, né? Pode usar na internet ou não, né? Ele vai sempre usar o navegador. Ele abre um item com informações sobre cada elemento que está naquele diálogo. Por exemplo, aqui, ó. Então, análise, né? Aqui, ó, por exemplo, redução no engaste para nossa MRIGIS. Isso que eu acabei de falar para vocês, ó. O valor normativo é tanto, né? Tá nesse item da norma, o que ele determina. Então, fiquei com dúvida, vou lá na ajuda, vejo qual que é o item da norma, abro a norma, consulto. Então, assim, a gente sabe que é muito difícil mesmo, né? Trabalhar com essa montoeira de configurações, né? Principalmente para quem está iniciando, né? Não tem, assim, familiaridade. Por isso, a gente tem esses diálogos de ajuda, né, pessoal? Eles auxiliam demais, tá? Muito mesmo. Sempre usem, né? Dá trabalho fazer essa ajuda no programa, a gente está escrevendo isso constantemente, atualizando, enriquecendo com mais informações, então tá aqui para vocês usarem, né? Os itens da norma para facilitar, né? Então tá tudo aqui, ó. Teve dúvida? Não hesita. Clica no botão ajuda. Repara que tem todos, ó. Aqui tem ele. Abriu mesmo, né? Mas aqui, ó, configurações de mencionamento, tem o botão ajuda aqui também. Perdão. Aqui, ó, outro botão ajuda. Então, vocês estão bem amparados em relação a isso, tá? E por fim, pessoal, imaginando que a gente já configurou todos os parâmetros de cálculo e já finalizou o lançamento, a gente partiria para o cálculo, né? A gente tem esse botão aqui que é o raio amarelo, né? Que é o botão processamento, onde nós temos 4 opções principais aqui. Né? No caso da análise estática linear, o programa ele vai obter os esforços de flechas elásticas, né? Quando a gente clica aqui em determinação das flechas nas lajes e no pórtico, o programa, além de fazer o cálculo da análise global, ele também obtém as flechas imediatas e diferidas, né? Já considerando a fissuração e a fluência do concreto, que é o que a norma nos recomenda, né? Que é a verificação de estado limite de serviço. E por fim, clicando aqui, selecionando o dimensionamento, o programa também já vai verificar as condições de armadura nos elementos, né? Que é quando ele já vai dimensionar todas as peças. Eu vou pegar aqui, então, esse mesmo projeto já calculado. Inclusive, nesse aqui, eu já estou até com o reservatório lançado. Pessoal, eu sei que está muito rápido, eu tive que dar uma acelerada aqui por causa do nosso tempo, mas vocês estão conseguindo entender? Tá muito chato? Querem que eu melhore alguma coisa na palestra? Fiquem bem à vontade, tá? O objetivo é a gente conseguir passar para vocês as principais ferramentas, né? Peço desculpa mesmo pela rapidez, não costumo fazer tão rápido, mas como eu quero tentar mostrar tudo o máximo possível, então eu estou dando uma aceleradinha, tá? Mas fiquem à vontade, se tiver demais, vocês me avisem que a gente dá uma freada. Continuando, então. Esse aqui é o mesmo projeto, vou abrir o 3D para mostrar para vocês que coisa linda que vai estar agora, já com as fundações aparecendo, o reservatório, olha só que bacana, né? Esse reservatório aqui, então, a gente lançou a parte, as fundações agora estão aparecendo, os blocos com as estacas, né? Então, tá tudo aqui lançado, tá? Bom, depois que eu processo uma estrutura, tá? A primeira coisa é ver o resultado da análise global. Então, eu vou ter esse botão mensagens, onde eu vou clicar nele, tá? Aqui, nesse diálogo, eu tenho os piores resultados da minha estrutura, os mais críticos. Então, eu tenho a relação de carga por área, o deslocamento horizontal, né? Reparem que eu estou aqui com limite de 1,92 e em X eu estou com 1,97. Então, minha estrutura está deslocando um pouquinho mais do que ela deveria no sentido X. Depois eu vou ter que analisar se eu vou querer enrijecer minha estrutura para reduzir esse deslocamento, né? O meu gama Z está 1,18 e 1,08. Muita gente, mas muita gente mesmo pergunta disso aqui. Pessoal, o gama Z, ele é um parâmetro que serve para definir se a nossa estrutura é de nós fixos ou nós móveis, tá? Esse limite de 1,10
é o limite para que essa estrutura seja de nós fixos. O que é uma estrutura de nós fixos? É uma estrutura que, teoricamente, ela não está com grandes deslocamentos, tá? E a gente não vai precisar verificar os esforços de segunda ordem dela. Passou de 1,10, Michele, tem algum problema? Não, a gente trabalha até 1,30, tá? Passou de 1,30, a estrutura está deslocando demais. Aí a gente tem que dar uma verificada um pouco melhor. Mas até 1,30 não tem, teoricamente não tem problema, né? Como aconteceu aqui, a gente está com 1,18. A única coisa é que daí essa estrutura é uma estrutura de nós móveis, e aí eu vou ter que fazer a verificação dos esforços de segunda ordem, né? Considerar esses esforços no meu dimensionamento. O programa, quando a gente tem estrutura de nós móveis, ele usa esse processo P-delta, né? Para avaliar os deslocamentos no topo da edificação, tá? Então, reparem que nesse caso aqui, ó, eu estou com deslocamentos nessa ordem aqui, ó, os piores aqui com relação ao vento, 13%, né? Então a gente pode trabalhar com esses valores. Isso aqui não é muito, não é elevado, né? A gente consegue trabalhar aqui com 15%, né? Também passou muito disso, daí também pode ser que seja necessário verificar melhor a estrutura, tá? E a gente tem esse botão relatórios, que tem relatórios com mais... O André está perguntando se 15% é o máximo. Não existe assim um máximo, tá, André? É bom senso, tá? Mas sim, a gente trabalha em torno disso, até 20%, às vezes dependendo do porte da estrutura, mas não passando disso, tá? Mais ou menos em torno disso aí seriam os máximos. E aqui nesse menu relatórios, nesse botão, aliás, né, que eu falei, eu tenho relatórios com esses itens aqui calculados, só que mais detalhados, né, informando com mais... Tem mais informações aqui sobre essas verificações, tá? Mas eu não vou mostrar agora. Vou mostrar para vocês, então, um pouco do dimensionamento que o programa faz. Aqui, por exemplo, ó, reparem que agora ele habilitou isso aqui que antes não tinha, né? Porque agora eu estou com tudo dimensionado. Então, aqui dentro de laje, por exemplo, eu tenho o dimensionamento das lajes, né? Eu tenho aqui essas abas com informação das cargas que estão atuando nas lajes, né? Que eu lancei, a seção que eu defini. Aqui são os momentos fletores positivos com as armaduras positivas, armadura superior, continuidade, que são as armaduras negativas com os momentos negativos. E a parte de regiões, tá? Aqui no caso, ó, eu tenho um botão grelha. Para quem não sabe, a laje do Eberic é calculada pelo processo de grelha, né? Então, eu consigo ver aqui a grelha de cima e aqui, né, numa perspectiva. Então, eu vou clicar aqui para ver por cima. Então, aqui eu consigo... Não, vou deixar aqui, ó, aqui fica melhor. Aqui eu consigo verificar, por exemplo, aqui eu estou trabalhando com deslocamentos, né? E eu consigo ver como que a minha laje está deslocando. Ó. Então, se tem uma... Deixa eu passar a conversa para cá para vocês verem aquela legenda. Então, aqui eu tenho uma legenda. Quanto mais vermelho, mais deslocamento, ou mais azul, né? Então, reparem que eu tenho deslocamentos aqui bem vermelhos, bem no meio, né? Que é o esperado para as lajes, né? Assim como eu posso ver os deslocamentos, eu posso ver também os momentos fletores, ó. E tudo mais aqui, os axiais, cortantes, né? Então, aqui, quando eu tiver pelas cores, eu consigo ver picos. Então, vermelho é momento negativo nas continuidades, o que faz todo sentido, né? Perdão, pessoal, tô com uma tosse terrível. E azul, então a gente tem os momentos positivos, né? Que acontecem aqui no meio do vão das lajes. Fechando a grelha, eu tenho esse botão de flechas. Quando eu clico nesse botão, ele mostra para mim uma planta com as lajes, onde eu consigo ver, pessoal, o valor das flechas, né? Que é a verificação de estado limite de serviço que a gente tem que fazer para os nossos projetos. Então, quando der flechas excessivas, ele vai informar. Eu tenho uma configuração de flecha máxima, tá? Então, passou daquilo lá que eu configurei, ele vem aqui dar essa mensagem. Ele mostra aqui os pontos críticos, né, na planta, e também dá essa tabela aqui com os valores das flechas, tá? Isso aqui é muito importante, muita gente esquece de verificar isso no projeto, mas é muito, muito importante mesmo, tá? E partindo para o... Aí tem esse botão aqui de reações também, né? Que são as reações que as lajes causam nas vigas ou nos pilares. E aí eu tenho esse botão aqui, que é o botão detalhar, onde eu detalho, então, as minhas lajes, né? Então, tá aqui um detalhamento. Reparem que o programa já coloca, então, essas armaduras, né? Ó, aqui eu tenho as armaduras positivas em X.
as positivas no eixo Y e aqui as negativas nas continuidades, né? Então, reparem que o programa já faz um detalhamento bastante limpo, né? Ele procura não gerar sobreposição de textos, né? Para que a gente tenha menos intervenção possível, né? Assim como ele faz isso com as lajes, com as escadas também a mesma coisa, né? Ele vem aqui, ó, também tem várias abas, né? Que eu tenho a grelha da escada que eu posso acessar, as reações aqui só mostrando rapidamente o detalhamento. Então, aqui eu tenho o detalhamento da escada também com as armaduras, né? Tem essa visão em planta e um corte, onde eu consigo verificar bem direitinho essas armaduras aqui, né? A parte de vigas, né? Lá nas vigas, mesma coisa também, tudo separado em abas. Aqui é importante informar, pessoal, só mostrando as abas aqui, ó, carga, barra, né? A seção da viga, o nó aqui, que são os momentos negativos com as armaduras negativas, o vão, que é o momento positivo com as armaduras positivas. Aqui, no caso, os desalhamentos, que são os estribos, envoltória, abertura, quando eu tiver uma abertura em viga, né? Aqui, nesses botões, eu consigo já verificar os diagramas de esforços das vigas, né? Que a gente calcula lá na universidade, né? Aquele diagrama 1 por 1, então tá tudo aqui. Aqui embaixo eu tenho a armadura rebatida com o diagrama de momento, né? E reparem que aqui na viga V1 ela tá vermelha, né? Em negrito. E tá dando um erro. Então, nem sempre, né, como eu falei lá no início, nem sempre aquela seção que a gente definiu está correta, né? Às vezes ela não está condizente com o nosso modelo. E aí a gente tem que corrigir, porque se eu vier aqui para detalhar, o programa não detalha, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar entender por que deu erro, né? Eu tenho esse botão erros aqui, ó, que o programa coloca para mim essas mensagens. Ele diz que para cada uma dessas bitolas o erro foi o mesmo. A04, CG da armadura muito alto. Meu Deus, o que é isso? Clico 2 vezes, ele abre a ajuda do programa de novo, tá? Onde eu vou ter todas as informações referentes àquele código de erro ali que o programa emitiu para aquela viga. Tá? Então, aqui, ó, erro A04, CG da armadura muito alto. Segundo item, tá total da NBR, papapá, e assim vai. Então, ele explica aqui o que é o problema, inclusive dá algumas soluções, né? Então, vejam que está bastante facilitado esse processo, né, de resolução de erros. No caso, eu explico aqui para vocês que é o seguinte. A nossa viga aqui, ela tem 12 por 40, né? Só que eu ainda tenho os cobrimentos, né? Então, eu tenho uma largura muito reduzida, ainda com cobrimento, com estribo, né? Que tem que descontar. No final das contas, a gente vai ter um espaço muito reduzido para colocar as armaduras da viga. Então, o que o programa faz? Coloca na primeira camada o que der. Não deu, coloca numa segunda camada. Não deu de novo, numa terceira, e assim vai. Quando a gente faz isso, a gente está aumentando o centro de gravidade da armadura, né? Então, passou do 10%, que é o que a norma nos recomenda, ele dá o erro, tá? Então, uma coisa que a gente pode fazer é aumentar a largura da viga, né? Porque 12 é muito reduzido, né? Forcei a barra colocando 12 aqui. Então, eu vou colocar, por exemplo, 14, tá? E vamos ver se assim passa. Pode ser que não, né? A gente vai testando, né? Vai aumentando 1, 2 centímetros, né? Até que passe. Aqui nesse caso eu já sei que vai passar, né? Ela passou, né? E aí, com isso, a minha peça, então, foi dimensionada, né? Bem corretamente aqui, com os diagramas já, inclusive as armaduras, né? Detalhando uma viga dessa para vocês, eu vou detalhar a viga V16 porque ela tem uma abertura, né, até para mostrar um pouquinho como é que ele faz a abertura. Então, esse é um detalhamento típico de uma viga no programa, né? Onde eu tenho aqui, então, uma abertura. Reparem que nessa região, essas linhas azuis são os estribos, né? Então, nessa região eu tenho um reforço de estribos, né? Vejam que eles estão menos espaçados. Eu tenho um reforço também dessas armaduras, que é o que a norma nos recomenda, né? Já que a gente tem uma redução de seção resistente. É comum que faça isso quando a gente tem abertura. Eu tenho aqui um corte da seção transversal, né? Tanto na região normal, vamos dizer, comum aqui da viga, quanto na região da abertura, né? Onde até os estribos ele já detalhou certinho aqui também, né? Então, reparem que é um detalhamento bastante limpo, né? Onde a gente tem aqui a representação dos pilares passando, as cotas, né? Tudo bem completo aqui já para a gente mandar para gerar prancha depois, né? Partindo para os pilares, eu vou aqui na janela de pilares emprumada.
Nessa janela de pilares emprumada, a gente tem já os pilares dispostos nos lances deles, né? Onde fica mais fácil da gente já ver como é que fica o dimensionamento em toda a aprumada. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho já o pilar no lance 10, 9, 8, né, de cima para baixo, e aí aqui eu já consigo ver, ó, a parte aqui da seção que eu defini, as cargas que estão atuando nos pilares, as escalas, os resultados, e aqui tem uma guia otimização que é bem bacana, que é o seguinte, é comum, né, o dimensionamento não dá igual, né, em todos os pavimentos, mas é muito comum também que os projetistas gostem, usem a mesma armadura ao longo da aprumada, né, isso facilita a execução, apesar de às vezes a gente gastar um pouquinho mais de aço, a gente economiza muito na execução, né, em tempo, em erros que poderiam acontecer, né, então a gente tem esse botão aqui, inclusive, ó, otimizar, uniformizar pela maior, onde o programa, né, vou testar aqui, ó, vocês vão ver que ele vai uniformizar a bitola essa armadura desse pilar, o que pode facilitar nesses casos. Então, olha só que bacana, né, ele já colocou, então, essa armadura como é que eu vou dizer, homogênea, né? Então, com isso, eu tenho aqui os resultados dos pilares, que eu posso estar trabalhando com aquela uniformização ou não, né? Na hora de gerar prancha, pessoal, esse botão pranchas, ele está disponível em todas as janelas, né? Não mostrei nas outras, né, de lajes e vigas, mas ele estava lá também. Então, eu posso gerar prancha aqui, por exemplo, ó, vou pegar só alguns pilares, alguns pavimentos, só para mostrar para vocês como é que faz. Então, dentro da prancha, ó, ele detalhou o que eu escolhi, né, o que eu selecionei. A prancha, ele gera conforme aqui pranchas RA, então eu vou definir um tamanho de folha, selo, e ele vai gerar essa prancha nesse tamanho que eu defini. E na prancha ele já coloca uma relação de aço, ó, onde ele já coloca volume de concreto, o próprio aço que vai ser consumido, né? E se eu fizer alguma alteração na prancha, ele altera isso automaticamente, né? Reparem que eu vou apagar aqui esse pilar, por exemplo, ó, e ele alterou isso aqui automaticamente para mim, tá? Então, toda essa relação o programa já dá para a gente automaticamente, tá? O que mais que eu vou mostrar para vocês agora rapidamente aqui no nosso pouco tempo que resta? Vou mostrar para vocês alguns recursos gráficos. Ah, só para mostrar bem rapidinho, né, o dimensionamento dos blocos. Aqui, ó, então o bloco, o programa não, apesar dele não detalhar a estaca, ele detalha para mim o bloco, né? Ele diz quantas estacas eu preciso ter. Então, por exemplo, detalhando esse bloco B6, ele colocou aqui um bloco de 3 estacas, né? Onde ele coloca o pilar associado e detalha o bloco. Então, eu tenho uma visão dele em planta, em corte, né? Então, também bem completo, já com todas as armaduras, né, pessoal? Então, é bastante interessante esse detalhamento do bloco também. E dos recursos gráficos, né, um bem legal que eu gosto de mostrar sempre é a forma, né, então tá aqui uma forma gerada do programa, bem completa, né, com bastante, aqui eu tenho uma abertura, inclusive, ó, que ele representa, tabelas aqui com informações bem importantes, né, para a forma, evitar problemas, né. Outro recurso muito legal que a gente tem são os cortes, né. Eu vou gerar um corte aqui para mostrar para vocês, ó, elementos, cortes, adicionar. Então, eu vou definir aqui sobre todos os pavimentos, né? Ok, eu clico no primeiro ponto. Vou clicar aqui no segundo, numa linha limite. E agora eu vou abrir o corte clicando 2 vezes sobre ele e no botão abrir. Esse corte aqui, vocês vão ver que eu não estou desenhando nele, né? Olha só, o programa fez para mim automaticamente um corte de toda a estrutura, onde ele achura os elementos cortados, né? O que é normal. Coloca aqui o nome dos pavimentos, as alturas, as cotas, mostra aqui as escadas, coloca o nome de cada elemento estrutural, lá embaixo ele mostra os blocos com as estacas também, né? Então, bem completinho aqui esse detalhe, né? Além disso, o programa ainda tem aqui planta de locação, vou mostrar para vocês aqui, ó, basta vir aqui em geral, ó, planta de locação das estacas, planta de cargas, cortes esquemáticos, aqui em prancha, se eu quiser gerar as pranchas e todo o projeto, basta eu clicar aqui em todos e clicar no botão OK, ele vai gerar tudo ao mesmo tempo, né? Além disso, o que mais? A gente tem resumo de materiais, o pessoal sempre pergunta, né? Então, basta eu clicar aqui em OK que ele gera o resumo de toda a minha obra, né? O que eu vou consumir de aço, de concreto, bloco de enchimento, no caso de usar lajes, né, com treliças ou com nervuras, enfim. Aqui também relatórios, que agora já alguém perguntou aqui dos relatórios, né? O relatório, a gente tem vários relatórios, né? O pessoal está perguntando aqui do memorial de cálculo, sim.
Tudo que o programa calcula, ele gera um relatório, né? Então, aqui nesse menu, eu seleciono quais são os relatórios que eu quero gerar e ele gera em um único doc, né, um único arquivo, esses relatórios, né, onde eu vou simplesmente imprimir e anexar lá no meu projeto, tá? E um outro relatório que ele tem também bem bacana é o de critérios de projeto, né? Onde vai ser tipo um memorial descritivo, né? Assim como a gente tem lá da arquitetura, né? A gente vai ter da estrutura também. Então, os meus critérios, parâmetros que eu estou usando no meu projeto, né? Então, bem bacana também. Isso aqui é um diferencial para os projetistas, né? Poucos engenheiros colocam isso nos seus projetos. Então, é um diferencial que a gente pode mostrar aí para os nossos clientes, tá? Pessoal, esses eram os principais recursos do eBERIC que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Realmente foi bastante corrido. A gente teve que acelerar aqui. Algumas perguntas eu já respondi ao longo da palestra, né? Mas eu sei que tem várias outras. Alguém está perguntando aqui só se eu poderia mostrar como faz um furo em laje, né? O Daniel está perguntando. Bem simples, tá, Daniel? Se você tiver um módulo, você vem aqui, elementos, lajes, inserir abertura, tá? Com isso, você vem aqui, ó, clica no... Ó, só seguir a linha de comando. Inserir abertura, ponto inicial. Aí veja que ele coloca junto com o mouse aqui um retângulo, né? Aí ele pede ponto final, clico aqui. Pronto, isso aqui é uma abertura, tá? Essa é a abertura que eu estou lançando aqui. Isso se eu tiver um módulo. Se eu não tiver um módulo, lancei outra aqui de novo, vou lançar outra aqui. Bem simples, só que assim, eu não consigo fazer circular, né? E se você não tiver um módulo, daí você tem que lançar um contorno por barras, né? Daí é um pouco mais complicado. Lá na nossa FAQ temos artigos explicando como faria sem um módulo, tá? Aí o André está perguntando também por que no quarto pavimento a armadura foi maior que no baldrame. Acredito que você está falando dos pilares, né, André? Isso acontece, André, é uma pergunta tão clássica, que é o seguinte: o pilar, ele não é considerado só, não é calculado só para compressão, né? Ele é calculado para flexo-compressão, onde a gente tem, além da compressão, o momento fletor, né? Então, o que acontece? Os pilares lá embaixo, eles têm maiores cargas, né, verticais. Porém, é muito comum numa estrutura você ter momentos fletores maiores nos pavimentos mais superiores, né? Isso pode acontecer por várias coisas, né? Pelos deslocamentos horizontais, esforços horizontais, o que mais? Pelo próprio desaprumo, pela disposição das vigas, as vinculações. Então, é bem comum isso acontecer, né? Então, normalmente, o pilar de cima tem mais armadura devido ao momento fletor ser maior, tá? Isso pode acontecer e provavelmente foi o caso do nosso projeto aqui, onde eu tinha mais momento lá em cima do que embaixo. Quer ver, ó? Por exemplo, carga. Olha só o momento fletor aqui, olha lá o momento mais lá para cima, como é diferente, né? Ele vai aumentando, ó. Aqui até na verdade aqui é maior no meio do que bem em cima, mas embaixo é menos, né? Então varia conforme esse item aqui. Claro que não é para todos os pilares, depende da situação, né? Então é basicamente isso, tá? Agora o pessoal está perguntando se eu quiser enrijecer a estrutura, se eu tenho como mudar as dimensões ou posições dos pilares, né? Sim. Se eu quiser mudar esse pilar aqui, ó, 20 por 50, 20 por 70, mudo facilmente. Ah, quero botar 30 por 70. Pronto, só tenho que recalcular de novo aqui, clicando no raio amarelo, né? Toda alteração que eu faço, eu tenho um novo modelo. Logo, eu tenho que reprocessar a estrutura. Tá, pessoal? A gente já passou do nosso tempo aqui. Eu vou ter que encerrar a palestra, apesar de ter várias perguntas, infelizmente, né? É o seguinte, quem ficou com dúvidas, envia para a gente a sua dúvida ali através do departamento comercial, ou liga também, né? Fala com as meninas, elas já têm bastante conhecimento, mas na dúvida de alguma situação, elas vão passar diretamente para o suporte, que é formado por engenheiros especialistas no software. Então, vocês vão ser bem amparados aí pela nossa equipe, tá? Vai ser um prazer atender todos vocês, tirar dúvidas, né? O Gustavo está perguntando como comprar o software, daí realmente diretamente lá com o comercial, tá, Gustavo? E fica o convite, então, para vocês acessarem as nossas mídias também, que infelizmente eu não consegui mostrar, entrar em contato com a empresa, tirar suas dúvidas,
participar dos próximos eventos. Acredito que daqui a 2 semanas nós já vamos ter uma palestra sobre o BERIC V10, eu que vou apresentar também, tá? Fica o convite também, então, para participar desse evento. E no mais, pessoal, gostaria de reforçar as desculpas ali pelo nosso atraso. É uma situação bem atípica, nunca tinha demorado assim, em anos que eu estou fazendo essa palestra. Mas acontece, né? E queria também agradecer a participação de todo mundo, né? Espero ter ajudado um pouquinho aí no conhecimento de vocês sobre o programa, tá? Mas vamos ter agora uma palestra sobre o QI Alvenaria, que é um outro software da AutoQI para projetos de alvenaria estrutural. Então, quem quiser participar, fica o convite também para permanecer no ambiente. Basta permanecer no ambiente, não precisa se inscrever nem nada, tá? E é isso, tá, pessoal? Tenham todos uma boa tarde, um bom trabalho. A gente se encontra em outro evento. Até mais.